Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A igreja. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Todos juntos, vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Pai, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida, Deus, glorifica o teu nome, ó Pai, glorifica o nome de Jesus, ser propício a nós, pecadores, Deus. Nenhum de nós tem justiça própria, nenhum de nós tem mérito algum em tua presença que nos faça ter direito a ter acesso a ti. Mas é por causa da obra de Jesus. É por causa dos méritos dele. É por causa do sangue derramado que nós estamos aqui. É por causa dele que nós fomos lavados. Que bênção, Deus, é poder dizer que eu estou sarado. Meus irmãos estão sarados pelo nome de Jesus. Glória ao teu nome, ó grande Deus. Enquanto ouvimos a tua palavra, que foi lida num versículo pequeno, mas que ela seja, Deus, ó Pai, como uma bomba no nosso coração. Mas não uma bomba que destrói, mas que a explosão da graça da tua palavra dentro de nós gere vida. Ó Deus, ó Pai, que essa explosão gere a reconstrução de um novo caráter. Que essa palavra maravilhosa, ó Deus, ó Pai, venha fortalecer a nossa fé em ti. Fala conosco, Deus, em nosso coração. E abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. A igreja pode sentar-se. Todas as vezes que um crente é tomado pela ansiedade, ele está sofrendo de um pecado chamado incredulidade. Todas as vezes que o crente é tomado pela ansiedade, ele está sofrendo de um pecado chamado incredulidade. Falta de confiança no ser de Deus, no caráter de Deus, na graça, na bondade, no amor de Deus, nas promessas de Deus e nas bênçãos que o Senhor tem para nós. E nesse texto da palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs, depois que Deus levanta Isaías para profetizar contra as nações que pecavam contra ele, ele agora está dizendo ao reino de Judá que enviará o Salvador, como o pastor Camargo leu no versículo 25, no versículo 8, ele destragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. O Senhor promete salvação, restauração sobre o seu monte. Do versículo 4 do capítulo 26, ele diz, portanto, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E no nosso versículo ele termina dizendo que esse versículo trata daquele que confia em ti. E é, portanto, nessa noite, que a minha sincera oração é que se você chegou aqui deprimido, decepcionado, angustiado, com o coração acelerado, ansioso, preocupado, que o Senhor destrua toda incredulidade no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E que Deus renove a sua fé, e que você prepare-se para receber bênçãos maravilhosas de Deus para o seu coração. O texto da palavra nessa noite, queridos irmãos e irmãs, nos revela bênçãos para quem confia no Senhor. Bênçãos para quem confia no Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Pastor, então quais são as bênçãos para quem confia no Senhor? A primeira bênção, amados irmãos, para quem confia no Senhor, neste texto, é a proteção divina. Primeira bênção para quem confia no Senhor é a proteção divina. O versículo começa dizendo, tu, Senhor, conservarás. É impressionante que o texto fala de Senhor em maiúsculas. Está falando de Yahvé. É o nome de Deus, o grande eu sou. Eu sou o que sou. Esse nome significa que Deus é autoexistente, ninguém o criou.
Esse nome significa que Deus é o Deus imutável. Ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é o mesmo. Esse nome significa que Deus é eterno. Ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é e para sempre será o mesmo. Esse é o nome com o qual Deus se apresentou a Moisés, como Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito. Esse é o nome do Deus Salvador. E esse Senhor aqui, querido irmão, promete proteção para o seu povo. Ele diz, tu, Senhor, conservarás. Esse verbo para conservar no hebraico aqui, fazendo exegese, irmão, eu identifiquei que ele não somente significa preservação, mas ele significa, querido irmão, proteção. Significa defesa. Significa guardar. O texto está dizendo aqui, querido amigo e irmão, que quem confia no Senhor tem como promessa, tem como bênção a proteção divina. Tu, Senhor, conservarás. Que bênção maravilhosa, irmãos, é saber que Deus nos protege. Davi narra uma grande história de livramento no Salmo 40, de 1 a 3, quando ele diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e me pôs dos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi está dizendo que você pode colocar a sua esperança no Senhor, que você pode confiar no Senhor, porque na hora certa Ele vai te dar o livramento para a honra e para a glória do nome de Jesus. Confie no Senhor. Quando você confia no Senhor, a proteção divina é certa. Queridos irmãos e irmãs, eu fui convidado para ser pastor da Unida. Se eu não errar a data, o presbítero Cleves me falou várias vezes esse dia a data, mas eu acho que foi 23, presbítero, 23 de julho de 2016. Presbítero Cleverson, presbítero Ernesto foram a Brasília me fazer o primeiro convite. Deus conduziu todo um processo, mostrou para nós que nós tínhamos que aceitar o pastorado da Unida, e nós fizemos um ano de transição em 2017. E na minha reunião de despedida do presbitério pioneiro de Brasília, reverendo Camargo, estava lá, um dos pastores mais antigos do presbitério, se levanta e diz o seguinte, queridos irmãos, nós temos que orar pelo reverendo Roster, porque Deus deu a ele um ministério abençoadíssimo lá no Chile, e um ministério extremamente próspero. E ele está indo para São Paulo, para a Unida, que está enfrentando grandes dificuldades. E eu quero avisar o presbitério que ele vai destruir o ministério dele. Nós temos que estar preparados, porque pode acontecer alguma coisa daqui 2 anos. O pastor está arruinado no seu ministério e ele vai destruir o ministério dele. Imagina, irmãos, você vai se despedir de um lugar com as pessoas invocando esse tipo de bênção sobre você. Mas, irmãos, foi um tempo maravilhoso, porque quando aquele irmão falou isso, pastor Camargo se lembra? Não lembra, reverendo? Como se fosse hoje. Eu falei para ele, reverendo, eu agradeço a sua palavra. Porque quando eu fui para o Chile, talvez um dos maiores teólogos desse Brasil me perguntou o que eu ia pastorear aquela igreja liberal, e se eu estava me tornando liberal. E eu disse para ele, reverendo, eu só não prego no inferno porque ninguém converte lá. Então eu estou indo para o Chile porque Deus está mandando. E depois esse teólogo pregou na nossa igreja lá no Chile. Depois, quando nós fomos para o Guará 2, todo mundo disse que era o fim. A igreja do Guará 2 tinha trocado de pastor 4 vezes em 6 anos. Ela era considerada o cemitério de pastor do Sínodo de Brasília. Todo mundo diz, agora você vai pastorear no cemitério de pastores. E aí um reverendo, que queria, depois contou ser o pastor do Guará 2, encontrou minha mãe na Sinodal de Sá, falou assim, seu filho está vindo destruir o ministério dele. Anos abençoadíssimos no Chile, e ele vai ficar só 1 ano no Guará 2. Minha mãe falou assim, pastor, se meu filho tiver sido determinado por Deus que ele vai ficar 1 ano lá, vai ser 1 ano abençoadíssimo, pastor, porque Deus é quem está mandando para lá. Eu falei, aleluia, que mãe crente, glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, quando esse irmão disse isso, eu me levantei no presbitério, eu falei, reverendo, muito obrigado por essa palavra, porque essa palavra para mim é um sinal de que vai dar tudo certo. Porque se dependesse da minha capacidade, estaria errado. Mas o que vai acontecer na Unida não depende da minha capacidade. Como no Chile não dependia da minha capacidade, como no Guará 2 não dependia da minha capacidade.
O que vai acontecer na Unida só vai acontecer por causa do poder e da glória de Deus. Então, quando o Senhor profetiza o meu fracasso e fala que eu não vou dar conta, eu louvo a Deus, porque eu sei que por mim mesmo eu não vou dar conta. Mas a sua palavra para mim é uma palavra de esperança, porque Deus vai nos proteger, porque Deus vai nos abençoar, e Ele vai ser glorificado em tudo isso, para a honra e glória do seu santo nome. E como Deus tem abençoado a nossa igreja, irmãos. Ontem nós tivemos uma reunião de conselho muito abençoada, e nossos presbíteros testemunhavam do cuidado de Deus para conosco. Irmãos, nós tínhamos tudo para dar errado, mas se nós estamos aqui, e a bênção de Deus está sobre nós, é porque Deus nos guarda. O Senhor promete nos abençoar. O Senhor promete nos proteger. Salmo 127, 7 e 8 diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Deus promete proteger você, meu querido amigo e irmão. Você não precisa ficar ansioso. Você não precisa deixar a angústia tomar conta do seu peito. Você não precisa olhar para o tamanho das dificuldades. Você não precisa focar-se nas lutas e nas adversidades. Você não deve deixar-se deprimir por aqueles que querem te desanimar. E você não tem que se preocupar com as oposições. Porque se Cristo morreu na cruz por você, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se você pertence a Cristo Jesus, o Senhor é quem promete que vai conservar você, vai acampar ao seu redor, vai proteger você, vai te guardar de todo mal. Um versículo que eu gosto muito está lá em Deuteronômio 32, 10, ele diz que Deus achou o seu povo num ermo solitário, num deserto, num lugar povoado de uivos. Imagina, meu querido amigo e irmão, um deserto, você está solitário, cheio de lobos, e aí você só ouve. Deus achou o seu povo num lugar de perigo, povoado de uivos. Mas a Bíblia diz que Deus rodeou, Deus cuidou dele, Deus o guardou como a menina dos seus próprios olhos. Vira para a irmã que está do seu lado e fala assim: você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor te guarda de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido amigo e irmão, não deixe a ansiedade, não deixe a incredulidade, não deixe as dificuldades, não deixe as angústias tomarem conta do seu coração. Se depender de você, vai dar tudo errado. Mas graças a Deus, porque não está dependendo de você. Depende do Senhor. Então confie. O Senhor vai guardar você de todo mal, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Primeira bênção de quem confia no Senhor: proteção divina. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o rosto, te dê paz. Pastor, então, qual é a segunda bênção para quem confia no Senhor? Se a primeira é tão boa, eu quero saber a segunda, né, minha irmã? Qual é a segunda bênção para quem confia no Senhor? A primeira, proteção divina. Segunda bênção para quem confia no Senhor: paz perfeita. Paz perfeita. Segunda bênção para quem confia no Senhor: paz perfeita. Vamos olhar comigo para o versículo aí? Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Vamos ler comigo até a perfeita paz? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. O Senhor promete conservar em perfeita paz aquele que confia nele. É interessante, irmão, você prestar atenção no que essa palavra paz significa. Shalom, no hebraico. Shalom não significa somente ausência de conflitos exteriores. Shalom significa integridade, significa inteireza, significa integralidade, significa harmonia, significa paz, significa plenitude, significa segurança, significa bênção,
significa prosperidade. Shalom significa mais do que 50 coisas boas, meus queridos irmãos e irmãs. Deus promete nos abençoar com shalom, plenitude, harmonia com Ele. Shalom é enchimento do seu Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Só tem shalom interior quem tem Deus habitando dentro, quem é habitado pelo próprio Espírito do Senhor. Deus promete shalom. Mas Deus não promete qualquer shalom. O hebraico aqui diz aqui que ele promete shalom, shalom. A palavra usada para perfeita também é shalom. Então Deus promete mais do que 2 vezes, mais do que 50 coisas boas para você. Shalom, shalom. Deus promete não uma paz falha. Deus não promete uma paz debilitada. Deus não promete uma paz deprimida. Deus não promete uma paz angustiada. Deus não promete uma paz sofrida. Deus promete enchimento do Espírito Santo. Deus promete harmonia com Ele. Deus promete alegria para você. Deus promete segurança para a sua vida. Deus promete plenitude. Deus promete integralidade. Deus promete, aleluia, irmão, dá glória a Deus, calvinista, porque Deus promete abençoar você em todas as áreas da sua vida. Porque Ele deu Jesus na cruz para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, quando na igreja presbiteriana em Paracatu, Minas Gerais, eu estava no primário, salinha de 7 anos. E a tia Fatinha estava nos ensinando sobre o que era ter paz. E ela nos ensinou com o Salmo 23. Eu me lembro como se fosse hoje, colocando os flanelógrafos, nós como ovelhinhas do pastor. E ela dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E ela nos dizia que isso é paz. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ela nos ensinava sobre a paz que Jesus nos dava. E ela disse: feche os olhinhos e eu vou ensinar um cântico para vocês em melodia hebraica. E aí ela: imaginem que vocês estão vivendo isso agora. E eu tinha 7 anos, irmão, isso nunca saiu da minha mente. O cântico que ela ensinou dizia assim: a minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Inundou minha alma, irmão. Eu tinha 7 anos. Meu pai não era crente. A vida lá em casa era difícil. E que bom saber que Jesus me dá uma paz como um rio que flui para o mar. Como um campo cheio de flores. Como pássaros a cantar, rios a correr. Se você tem Jesus na sua vida, você tem motivo para viver. Ele perdoou você de todos os seus pecados. Ele te tirou das garras do maligno. Ele te trouxe para o reino de Deus. E ainda que esteja caindo uma tempestade ao seu redor, ainda que chova canivete ao seu lado, ainda que bombas explodam contra você, é como disse Davi: ainda que se acampe contra mim um exército, ainda que estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O Senhor quer que você tenha paz, independentemente da circunstância que você está enfrentando. Isso só pode acontecer na sua vida se você de fato confia que Deus te amou e mandou o único filho dele para morrer na cruz para te salvar. Se você tem duvidado da bondade de Deus, se você tem duvidado da fidelidade de Deus,
Se você tem duvidado do amor de Deus, o Senhor te chama ao arrependimento nessa noite. Lembre-se de como Ele destruiu o próprio Filho dele numa cruz por você. Você acha mesmo que Ele vai deixar de cuidar de você? Você acha mesmo que Ele vai deixar de suprir as suas necessidades? Sinceramente, você tem coragem de acreditar que Ele vai deixar de te abençoar? Será que você tem dito assim, se eu não me virar nos 30, ninguém faz nada por mim? Não seja sem sabedoria, meu querido amigo e irmão. O Senhor te promete paz. O versículo 12 desse capítulo é um dos versículos que eu mais amo em Isaías. Ele diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Irmão, isso aqui é inacreditável. O salmista pode ter paz, sabe por quê? Porque todas as Tuas obras, Tu as fazes por nós. Você já parou para pensar que eu estou pregando para você agora e quem está falando com você é o próprio Deus? Você já parou para pensar que eu abri a Bíblia num versículo e o Espírito Santo está falando ao seu coração? Irmão, isso é inacreditável. Deus faz as nossas obras por nós. O próprio Deus atua na nossa vida. De maneira que nós estamos fazendo a obra, mas ela só dá certo porque Deus faz todas as obras dele por nós. Ele mandou Cristo nos salvar na cruz. Jesus ressuscitou, Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele promete fazer a obra dele, enquanto nós estamos fazendo a obra dele. Que Deus é esse, meu irmão? Que Deus é esse? Que nos amou tanto e que promete nos abençoar, ainda que nós não mereçamos nada. Que Deus te encha de paz. Que o Senhor tire toda a angústia idólatra do seu coração. Que o Senhor elimine toda a incredulidade pecaminosa do seu peito. Que o Senhor tire toda a dúvida satânica que tem tentado assolar a sua mente. O Senhor Jesus morreu por você. E Ele te promete shalom, shalom. Perfeita paz. Que o Senhor te abençoe com shalom, shalom. Eu te abençoo nessa noite com shalom, shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma bênção confiar em Deus. Pastor, que privilégio maravilhoso é confiar no Senhor. Já temos mais do que merecemos. Podemos esperar mais alguma bênção por confiarmos no Senhor? Primeira bênção de quem confia no Senhor. Qual é, meus queridos irmãos e irmãs? Proteção divina. Segunda bênção de quem confia no Senhor, perfeita paz. Que outra bênção então haverá para quem confia no Senhor? Em último lugar, o nosso texto nos diz nesta noite, propósito firme. Qual é a outra bênção para quem confia no Senhor? Propósito firme. Eu vou ler todo o versículo de uma vez, eu vou falá-lo, e depois você fala a segunda vez, tá bem? Logo em seguida. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vocês. Aquele cujo propósito é firme. A terceira bênção que o texto apresenta para quem confia no Senhor é propósito firme. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Deus não gosta, amado irmão, de atitude duvidosa. Deus não gosta de um pelar e de um pecar. Deus não gosta que você seja um crente felizmundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. Você precisa tomar rumo e decisão na sua vida. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18,
O povo, na sua maioria, está adorando a Baal. Deus levanta Elias para lançar um grande desafio, para os profetas de Baal sacrificarem desde amanhã até depois do meio-dia. Se Baal mandar fogo no céu, do céu para consumir o holocausto, Baal é Deus. E eles fazem todas as suas mandingas, as suas macumbarias, rodam ao redor do altar, se cortam e nada acontece. Elias zomba deles. Literalmente, Elias fala assim: talvez Baal está no banheiro, fazendo o número 2. Por isso que ele não veio atender vocês. E depois, então, ele manda levantar as pedras do altar do Senhor, coloca madeira, coloca a ovelha e manda derramar vários cântaros de água. E ele diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, serviu. E ele ora: Senhor, mostra para esse povo que só o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo. E quando ele ora, irmão, a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e lambeu a água que estava no rego. E o povo caiu de joelhos, gritando: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O povo de Deus não pode andar concheando entre dois pensamentos. Tem que ter um propósito firme. Deuteronômio, capítulo 30, irmãos. Eu gosto muito. Moisés está pregando, despedindo do povo, a despedida de um pastorzão que ficou mais de 40 anos à frente de um rebanho. Deuteronômio são os sermões de despedida de Moisés. Já perto da conclusão do último sermão, Deuteronômio 30, 19 e 20, Moisés invoca os céus e a terra como testemunhas de um julgamento. Ele diz assim, e Deus está falando na boca dele: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Deus dá duas possibilidades: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas como Ele é misericordioso, Ele nos manda escolher a vida. É uma vida de amor a Deus. É uma vida que ouve a palavra de Deus. É uma vida que crê em Jesus e se apega ao Senhor num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos firmeza. Tiago, irmão do Senhor Jesus, quando nos ensina a orar no capítulo 1 da sua carta, diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera. Não joga na cara. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, jogado de um lado para o outro, do outro para o outro. Homem de ânimo dobre, de alma dupla, não pense que vai receber do Senhor alguma recompensa. Creia no Senhor com firmeza. Creia no seu evangelho, creia na sua palavra, creia no amor dele que deu Cristo Jesus na cruz para te salvar. Você precisa ter firmeza de propósito. Qual é o fim principal da sua vida? Todos nós vamos falar: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas é mesmo, irmãos? Irmãos, em 2007 eu estava com 7 anos de ministério e eu sentei para escrever minha filosofia de ministério. Com base em tudo que eu já tinha vivido, pregando alguns anos como seminarista evangelista, depois como 7 anos de pastor ordenado. E até hoje, essa filosofia de ministério, para a glória do Senhor, tem guiado o meu ministério. E quando nós fizemos aquela filosofia, eu falei: qual é o propósito da minha vida? Sem copiar tão claramente o breve catecismo. E eu entendi, irmão, que o propósito da minha vida era viver uma vida que glorificava a Deus através do amor, da fidelidade e do serviço. Ali naquele propósito, ficou claro qual era a missão que Deus me deu: pregar a palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo, com todo o meu ser, com unção do Espírito Santo, com fidelidade às Escrituras, ao maior número de pessoas possível, visando a salvação de almas, a transformação da igreja e o avivamento espiritual. E a visão do meu ministério: pastor, onde é que o senhor quer chegar? A visão é quando eu cumpro a missão. Eu quero ser uma liderança, irmão, que é instrumento de revitalização e reavivamento espiritual.
de maneira que, quando eu passar, pessoas que estão ao meu lado são abençoadas, igrejas cresçam, novas pessoas sejam transformadas. Esse é o chamado de Deus para a minha vida. É isso que eu vou fazer até Jesus voltar. E você? Qual o chamado de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? Uma vida não avaliada não é uma vida que vale a pena ser vivida. Dá uma olhada no retrovisor da sua história. Jesus te salvou de maneira maravilhosa. Mas que diferença a sua vida tem feito? Onde você tem passado, você tem feito a diferença. Deus diz para Abraão: "Sê tu uma bênção", foi o chamado de Deus para a vida dele. E em Deuteronômio, Deus diz que Deus o chamou para ordenar aos seus filhos para seguirem o caminho do Senhor. A grande missão de Abraão era conduzir a família dele na presença de Deus e abençoar o mundo através de Jesus. Qual é a missão da sua vida? Não pense que a sua missão é menor do que a de outra qualquer. Se Deus te chamou para ser um pai que forma discípulos fiéis a Cristo Jesus, essa é a maior missão do mundo. Porque seus filhos, seus netos, seus bisnetos podem andar com o Senhor, porque Deus te chamou para isso. Se Deus te chamou para ser uma mãe que ora, que discipula, que investe na vida dos seus filhos, gerações vão crer em Deus, mamãe, porque você ouviu o chamado do Senhor. Pare de querer fazer aquilo que te agrada, que a multidão diz que é importante, que essa época maldita e sedutora diz que você precisa fazer para se sentir alguém. E cumpra a missão de Deus para você. Qual é a missão de Deus para você? O chamado de Deus é único, irmão. Ele é intransferível. Há características semelhantes entre uns e outros. Mas Deus tem um chamado único para nós. E nós temos que parar de viver cocheando. Nós temos de parar de ficar flertando com o pecado, com o diabo, com as propostas que Satanás nos oferece. Nós temos que parar com a idolatria de ficar buscando valor em sucesso desse mundo, em prazeres deste mundo, em riqueza desse mundo, em posição. Isso não vale nada. Nós fomos chamados para uma missão. Viver para a glória de Deus. Dar testemunho vivo dentro dos nossos lares. Pregar um evangelho e ser uma bênção no tempo que o Senhor nos inseriu. Pare de viver claudicando entre dois pensamentos. Pare de viver como um desequilibrado. Se arrependa da sua vida de traição, de flerte com o diabo. E entenda que Jesus te amou. E Ele não tolera uma vida dúbia em você. Ele não tolera um coração dividido. Ele quer um coração totalmente de Cristo Jesus. O reverendo Ashbel Green Simonton, no final do seu diário, que foi escrito até o ano de 1866, ele morreu jovem. Ele dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. Ele chegou ao Brasil com 26 anos e morreu aos 34 anos apenas. Ele foi usado por Deus para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele organizou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde estive gravando vídeos, pregando essa semana. Organizou o primeiro presbitério. Organizou o primeiro seminário. Seu primeiro aluno foi reverendo Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa, o primeiro pastor da nossa igreja. Simonton escreveu a Imprensa Evangélica, o primeiro periódico evangélico da América do Sul. Simonton trouxe seu cunhado, sua família, outros missionários. Simonton ordenou o primeiro pastor brasileiro, o reverendo José Manuel da Conceição. Simonton casou-se, viu sua amada morrer, diz que entrou em trevas profundas naquela época. Deixou sua filhinha morando em São Paulo com a sua irmã Elizabeth. Quando veio visitar a filhinha, contraiu uma febre amarela. Está sepultado no cemitério aqui, pertinho de nós, na esquina lá de casa. Lá foram sepultados seus restos mortais. Mas Simonton, no final da sua vida, irmão, mesmo depois de ter sido tão usado pelo Senhor, no meio de tanta dificuldade, Simonton escreve: "Oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse
das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Simon, tu queria o avivamento, ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para ser purificado de suas escórias, para ter um coração totalmente de Cristo. Eu quero perguntar a você nessa noite, você tem um coração totalmente de Cristo? Jesus é o maior amor da sua vida. Jesus é tudo que você tem. Você só vai viver para Jesus, sem deixar nenhum outro ídolo, lutando pela lealdade do seu coração. Quando você entender que Jesus é tudo que você tem. Jesus é tudo que você tem. Tire os ídolos fora hoje. Rasga a alma de Senhor, aqui são os ídolos. Senhor, é isso aqui que tem me atrapalhado. Desculpe, irmãos. É isso aqui que está estorvando a minha vida, meu Deus. É isso aqui que está me impedindo de ser a bênção que o Senhor quer que eu seja. Mas Deus, eu coloco tudo aos teus pés. O Senhor mandou Jesus morrer por mim. Deus, Jesus é tudo que eu tenho. Segura na minha mão e me dá um coração totalmente de Cristo Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu quero viver com firmeza de propósito. Eu quero viver para Ele todos os dias da minha vida. Que o Espírito Santo traga um arrependimento sincero e profundo no seu coração nessa noite. Que você deponha todos os ídolos. Que você entregue tudo ao Senhor. Que você diga, Senhor, como Simon, tu me dá um coração totalmente de Cristo. Eu confio em Ti. Eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Ao final desta mensagem, não posso deixar de perguntar-lhe: você verdadeiramente confia no Senhor Jesus? Se você não receber mais nada a partir de hoje, o seu coração estará plenamente feliz? Seja sincero. Se a sua resposta não é assim, Jesus não é o maior amor da sua vida. E você precisa se arrepender. Independentemente de quantos anos de crente tenha, de que cargo ocupe na igreja. Hoje o Senhor está nos chamando a nos arrependermos de nossa idolatria, a amá-lo sobre todas as coisas, a confiar nele de todo o coração, porque Ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Nunca ninguém nos amou tanto como Jesus nos ama. E Ele quer derramar sobre nós bênçãos preciosas. Mas para isso temos que abandonar a idolatria, o orgulho e a incredulidade. E temos que confiar nesse Senhor que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que bênçãos Deus quer dar para você? Proteção divina, paz perfeita, firmeza de propósito. Que você abandone tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus na sua vida. Que você clame pela ação do Espírito Santo. Que você diga, Senhor, eu confio em Ti. Eu consagro minha vida a Ti. Eu me entrego definitivamente ao Senhor hoje. Eu quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Que Deus te encha de fé nele, para que você receba as bênçãos para quem confia no Senhor. Proteção divina, paz perfeita, firmeza de propósito. Que Deus te encha de fé, que você confie no Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Vamos orar nesta noite, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, transforme no nosso coração e abençoe a nossa vida.